motivacional hashtag 5.14 com Albenir Correia. A importância do Espírito Santo na nossa vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 16. Quero ler aqui uns 3 textos para a gente iniciar a nossa reflexão, que é um pouco longa, mas que vai dar tempo da gente meditar. Versículo 7 de João 16: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas, guarda isso aí, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Guarda isso, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo, ele ensina, ele tem uma missão: nos ensinar, nos convencer. O texto que eu li vem falar sobre isso. E nós devemos adorar o Espírito Santo. Hoje pouco se prega sobre o Espírito Santo. Nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O relacionamento com o Espírito Santo é uma chave para que o cristão tenha uma vida madura e saudável, espiritualmente falando. Não há arrependimento sem o Espírito Santo. Vou repetir: não há arrependimento sem o Espírito Santo. Não há salvação sem arrependimento. Não há vida cristã sem arrependimento. Não dá para seguir Jesus sem arrependimento, sem que você abandone as práticas pecaminosas. Evangelho é mudança de vida. Albenir, o que é o Evangelho? Boas novas de salvação. E a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Pedro, quando o Espírito Santo encheu ali ele no cenáculo, Pedro diz: arrependei-vos. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Se estão pregando outra coisa, é acréscimo, mas o Evangelho genuíno de Jesus, sem mistura, é arrependimento. Mudança de rumo, mudança de rota, mudança de prática, mudança de valores, mudança de caráter. Se o crente é crente, ele precisa ter o caráter mudado, transformado, confrontado, edificado. Por onde? Pela palavra. Pela palavra. A palavra é espírito e vida. Deus ama você. Eu quero te dizer que Deus ama você. O Espírito Santo não quer perder você. Ele ama você. E por amar você, ele vai proteger você. O Espírito Santo vai te avisar dos perigos. Ele me avisa, ele avisa o Adaías no momento que a gente está passando por um perigo, por uma tentação, onde a gente entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te ama, e por amar eu e você, ele vai ter ciúme de nós. Ele vai ter ciúme da noiva. Por quê, Albenir? Porque o Espírito Santo, ele está ajudando a noiva. O Espírito Santo, ele está preparando a noiva para o noivo. O Espírito Santo está adornando a noiva, diz a palavra. O Espírito Santo está santificando a noiva para entregar para Cristo uma igreja pura, santa, imaculada, sem marcas, sem rugas, limpa. Quando a igreja, a noiva, quando eu e você começamos a flertar com o mundo, quando a igreja, a noiva, passa a desprezar o noivo e olhar para o mundo, quando a igreja, a noiva, começa a se interessar pelo mundo, ele, o Espírito Santo, tem ciúmes. Por quê? Porque ele está preparando você, a noiva, para o noivo. A missão dele, a missão do Espírito Santo é essa:
A Bíblia diz em Apocalipse 22, eu li no início, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem vem. Olha isso, o Espírito e a noiva dizem vem. O que é isso? Consumação da preparação. Noiva preparada, Espírito Santo com a missão completa, o Espírito e a noiva dizem vem. É o Espírito Santo dizendo, Senhor, Jesus, Senhor, ela está pronta, pode vir, ela já está preparada, vem, Maranata. Aí a gente canta aquela canção, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Maranata, a gente pode dizer Maranata. Muita gente às vezes canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não entende que nós precisamos estar adornados, preparados para receber o noivo. Nós como igreja somos a noiva. E o Espírito Santo está com essa missão extraordinária de nos convencer do nosso pecado, da nossa própria justiça. Às vezes nós temos, e o Espírito Santo está nos convencendo, não é assim, você precisa se submeter à justiça eterna. Perceba que no Novo Testamento Paulo e Barnabé implantaram igrejas para os gentios ali. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus na época, mas que entregaram suas vidas para Jesus e entenderam a mensagem do Evangelho. Paulo chegava nas cidades com Barnabé, depois com Silas, pregava o Evangelho. Aí sabe o que Paulo fazia? Ele ministrava o Espírito Santo. Ele falava assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Depois Pedro tem uma experiência e quando Pedro chega lá em Atos 10, que ele vai ali na casa de Cornélio, antes deles serem batizados, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Agora olha isso, olha a lacuna. Paulo vinha, pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam, eram batizadas, mas não tinham um templo para se congregar como a gente tem hoje. Eles não tinham um templo nessa época, não tinham igreja, prédio, porque nós é quem somos igreja, afinal. Naquele tempo não tinha templo. E mais, eles não podiam ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque eles eram gentios, não tinham acesso às sinagogas, não eram judeus, não podiam ler os profetas, não podiam ler a lei. Eles não tinham Bíblia porque não existia Bíblia. Não existia Bíblia nesse tempo. Aí Paulo falava ali, daqui com um tempo vamos mandar pastor para cá. Vamos mandar alguém para cuidar de vocês. O tempo passava, gente. E quando Paulo não voltava e enviava outras pessoas, outro pastor, a igreja, mesmo sem ele, mesmo sem Paulo, estava florescendo, avançando. Agora olha isso, não tinha templo, não tinha Bíblia, não tinha mídia, não tinha Instagram, não tinha transmissão ao vivo pelo Facebook, como a gente está fazendo hoje, pelo YouTube, mas tinha, sabe o quê? Tinha o Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo fazendo o quê? Ensinando, ministrando ao coração, convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Mas e agora, Albenir? Por que hoje as pessoas têm um templo, tem transmissão pela internet, tem ar-condicionado, tem louvor, tem YouTube, tem líder, tem livro, tem Bíblia, tem vídeo, tem acompanhamento, tem acampamento disso, daquilo, tem discipulado e se desviam? Por que tem tanta gente, estava me perguntando, escrevendo isso aqui, por que tem tanta gente, meu Deus, se desviando? Porque não estamos pregando sobre a comunhão da pessoa do Espírito Santo. Porque se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo no nosso dia a dia, não é de domingo a domingo, mas no nosso dia a dia, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos consolar, Ele vai nos revelar. O Espírito Santo está aqui, Ele te visita e te toca onde ninguém pode tocar nessa hora. Ele fala o que ninguém pode falar. Ele fala o que ninguém pode falar. E se você me perguntar, quem mandou você, Albenir, começar a gravar esses áudios que você compartilha pelo WhatsApp com a gente de segunda a sexta? Minha resposta é ninguém. Ninguém chegou e disse, faz isso. Sabe por quê? Porque não foi ninguém que mandou, foi o Espírito Santo que ministrou ao meu coração,
Foi um desejo que não vem de mim naturalmente, foi o Espírito Santo, e isso é a missão dele. E quando você começa a se sujeitar a ele, ele começa a te revelar, ele começa a transferir os desejos de Deus para o seu coração. E quando você começa a fazer a vontade de Deus, Deus começa a fazer a sua vontade. Sabe por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Ele ensina o que ninguém pode ensinar. Te convido a fechar os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos onde você está. Feche teus olhos e sinta o toque do Espírito Santo. Ele quer te ensinar. Ele quer ser teu guia. Ore ao Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo ensine você a viver o Evangelho. Que o Espírito Santo me ensine a orar. Diga isso, Senhor. Espírito Santo, me ensine a orar. Espírito Santo, ilumina minha mente. Espírito Santo, me ensina a adquirir um testemunho verdadeiro. Espírito Santo, me ensina a discernir as coisas espirituais. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo que está com você 24 horas. Motivacional #5.14 com Albenir Correia.